Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente tem em mãos um material bem denso sobre uma das linhagens assim mais incompreendidas do universo de vampiro, o clã Bruja. E a missão aqui é bem clara, a gente precisa ir além do estereótipo. Sabe, quando se fala em Bruja, a imagem é sempre a mesma. Um rebelde de jaqueta de couro, um cabeça quente. Mas a história que os documentos contam é muito, muito mais profunda. Exatamente. E essa história toda começa, na verdade, com a maior contradição deles, que é o centro de tudo. Antes de serem vistos como a ralé, os Bruja eram conhecidos como os reis filósofos. Então o grande enigma é como um clã de pensadores virou sinônimo de fúria? Essa transformação é a chave de tudo. Certo, então vamos começar por aí, por essa imagem popular? O estereótipo do Bruja moderno é esse, né? O vampiro passional, que está sempre no limite, a um passo de sucumbir à fera interior. Isso! Agitadores, punks, a força bruta da sociedade vampírica. Exato. Mas isso é uma caricatura, sabe? E uma caricatura que, de certa forma, é até conveniente para eles. Serve como uma máscara. Esconde a profundidade e o perigo real que eles representam. A verdade que os textos da antiguidade mostram é que eles eram um clã elevado. Foram os arquitetos, os governantes de Cartago, uma utopia que rivalizava e, em muitos pontos, superava a Roma dos Rentru. Eles não eram só rebeldes, eles eram a realeza. Essa dualidade é quase insustentável, né? Um filósofo e um rebelde no mesmo corpo. Como eles conseguiam manter uma sociedade inteira de reis filósofos se a própria natureza deles puxava para a fúria? E aí está o ponto mais fascinante. Um dos documentos menciona a busca deles por um estado quase mítico chamado Golconda. E Golconda é basicamente a paz, a harmonia perfeita entre a besta e o que resta de humano. O fato de que os Bruja, mais do que muitos outros clãs, buscam ativamente esse equilíbrio mostra que eles não são só monstros raivosos. Eles lutam com a humanidade deles de uma forma muito visceral. Então a paixão humana, que é a maior força deles. É também a maior fraqueza. Exato. Eles caminham numa corda bamba que outros clãs nem conseguem ver. Então, para entender isso, a gente precisa ir lá na origem, como tudo isso começou. A história de origem é tão contraditória quanto o próprio clã. Tudo começa com o fundador, uma figura descrita como gélida, distante, quase apática. Um ser imemorial para quem a moralidade e as paixões humanas eram irrelevantes. O observador. Exatamente, um observador. E esse ser abraça um mortal chamado Troile, que, segundo o material, era a personificação do fogo. Impetuoso, passional, selvagem. O oposto completo do criador dele. A pergunta óbvia é: por quê? Por que criar algo tão diferente? E a resposta que os relatos sugerem é surpreendente. Dizem que foi o mais próximo de amor que o fundador já sentiu. Ele não queria um servo, nem um igual. Ele queria experimentar, através de Troile, aquela paixão que faltava nele. Queria sentir o calor da humanidade de novo. Peraí, mas se o fundador era tão frio, tão lógico, a ideia de que ele agiu por amor parece uma contradição. As fontes dão outra pista. Talvez ele visse essa paixão não como emoção, mas como uma ferramenta. Uma arma que ele queria ter. É que ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que essa relação tão intensa terminou da forma mais trágica possível. A versão mais famosa da história diz que Troile, num acesso de fúria, cometeu o ato de diablerie. O crime supremo. Consumir a alma de outro vampiro. Exatamente, no seu próprio criador. E aí a paixão literalmente consumiu a lógica. Mas o que eu acho mais interessante é que essa não é a única versão, né? Outras histórias dizem que o fundador dos Ventrui foi o responsável, ou que o próprio fundador Bruja tinha uma personalidade dupla, uma fria e outra passional, e que uma destruiu a outra. A verdade se perdeu, mas o resultado é inegável. O clã foi redefinido ali, no sangue. Aquele ato de paixão se tornou a nova identidade deles. De um clã de observadores, eles se tornaram um clã de rebeldes, de pensadores livres, agentes da mudança. Eles se tornaram os Prometeunos do mundo vampírico.
E com essa nova identidade, eles se espalharam não como conquistadores, mas como instigadores, né? Onde tinha um ancião tirano, aparecia um bruxa para sussurrar ideias de liberdade. E o ápice desse ideal foi Cartago. Não era só uma cidade, era um experimento filosófico, uma tentativa de criar uma sociedade onde vampiros e mortais coexistissem, governada pela razão e pela liberdade. E isso era uma oposição direta à Roma dos Ventru, que era rígida, imperial. E claro que isso não ia durar. Os Ventru não atacaram só por poder. Foi por ciúme ideológico. Eles não suportavam a ideia de que o sonho bruxa pudesse dar certo. Exatamente. E é preciso ressaltar a complexidade disso, né? Planejar, governar e defender uma cidade-estado como Cartago exige um nível de pensamento estratégico, de filosofia, que é monumental. Não é algo que um bando de rebeldes sem causas conseguiria fazer. De jeito nenhum. Esse nível de pensamento estratégico, de leitura, de envolvimento profundo, me lembra muitas pessoas que gostam de jogos complexos, como RPGs. Sabe, dizem que quem gosta de RPG geralmente é mais criativo, inteligente, mais envolvido com leitura. E esse perfil combina muito com a dedicação que precisa para estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se alguém que nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação, por mais brilhante que fosse o planejamento deles em Cartago, os Brujá não estavam preparados para a traição que estava por vir. Porque a versão dos Ventru para a queda da cidade, claro, é bem diferente. Sim, tem a outra narrativa, muito mais sombria, que diz que os Bruja, no auge do poder, da arrogância deles, começaram a se associar com poderes demoníacos, os Baali. Em busca de mais poder ainda. Sacrifícios humanos, pactos. Isso teria sido o estopim, a justificativa que os outros clãs precisavam para se unir contra eles. E seja qual for a verdade, o resultado foi o mesmo. Um massacre. Cartago foi arrasada. Sim, os relatos descrevem como os clãs inimigos, liderados pelos Ventru, chegaram a salgar a terra com sal e sangue, para garantir que nenhum bruxa em torpor pudesse despertar. Foi um ato de aniquilação total. A primeira grande catástrofe que os derrubou. Deixou só a filosofia, marcada pela dor, e mesmo depois de Cartago, eles ainda mantiveram um certo status, né? Mas algo tinha se quebrado. Sim, eles se esqueceram da primeira parte do título, reis filósofos. Ficaram obcecados com o poder, com o ato de governar, mas perderam a filosofia, o porquê. Eles se tornaram exatamente os tiranos que antes desprezavam. E foi preciso uma nova geração, uma nova explosão de fúria para mudar tudo de novo. A revolta anarquista. Foram os Brujá mais jovens que acenderam o pavio, né? Liderando essa rebelião massiva contra a tirania dos anciãos por toda a Europa. A ideia era criar uma nova estrutura, dar voz à comunidade. E por falar em construir uma comunidade, dar voz às ideias, se essa nossa discussão está agregando algum valor, uma ótima forma de apoiar esse trabalho é simplesmente curtir e se inscrever. Ajuda a levar essas explorações para mais pessoas que compartilham dessa mesma curiosidade. E aqui está a grande ironia da revolta anarquista. O objetivo foi, de certa forma, alcançado. A revolta forçou a criação da Camarilla, essa nova estrutura de poder. Mas, no processo, os Brujá foram traídos, os clãs que eles mais desprezavam. Os Ventru, os Toreador, os Tremere. Tomaram as rédeas. Exato. Tomaram o controle da nova organização que eles mesmos ajudaram a criar. E como punição eles foram rebaixados, foram encaixotados nesse estereótipo que a gente conhece hoje, os brutamontes, os capangas, os rebeldes sem causa. O material descreve um período de quase 300 anos em que eles se tornaram o pior tipo de reclamante. Aquele que grita por mudança, mas nunca faz nada para que ela aconteça.
ficaram estagnados. Até o século XX, o mundo mortal explodiu em radicalismo e os Brujá encontraram um novo propósito. Eles começaram a surfar, como diz um dos textos, nas ondas dos movimentos mortais. A era do amor livre, o punk rock, o comunismo, o fascismo. O século XX foi a era da paixão ideológica e os Brujá estavam em casa. E aqui tem outra contradição que é fascinante. Como um clã pode apoiar ideologias tão opostas? Comunismo, que é coletivista, e fascismo, que é autoritário. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a resposta fica clara. Eles não são fiéis a uma ideologia, eles são fiéis à paixão pela mudança. O que atrai eles é a energia, a rebelião, a quebra do status quo. A ideologia em si é secundária, e isso nos leva à característica que talvez seja a mais importante e a mais subestimada deles. A conexão com a humanidade. Exatamente. O material argumenta, e de forma bem convincente, que os Brujá, e não o historiador, são o clã mais em contato com o que significa ser humano. A ideia de que os historiadores são mais humanos porque apreciam arte é uma ilusão. Eles são viciados na estética, na superfície da emoção. É um ponto crucial. Para os outros vampiros, a emoção é uma performance. É uma memória distante. Para um Bruja, a raiva, o desejo, a paixão, tudo isso é real. É presente, ferve sua da pele. Eles não precisam se esforçar para lembrar o que é ser humano. Eles lutam todo dia para não serem consumidos por isso. E essa é a maior força deles. Por se lembrarem do que era ter um coração pulsando, eles entendem os mortais como nenhum outro clã. Entendem suas armas, suas emoções, suas organizações. E, o mais importante, entendem como inspirá-los ou manipulá-los. Eles nunca devem ser subestimados, porque eles nunca esquecem o poder de uma humanidade apaixonada. Então, no fim, o que tudo isso significa? A jornada dos Brujon é um ciclo trágico, de reis filósofos a rebeldes, de governantes de uma utopia a párias, de brutamontes a radicais modernos. O estereótipo do punk é só a camada mais recente de uma história milenar de conflito. No fundo, eles são a força motriz da mudança. São reformadores, pensadores livres e, na sua forma mais pura, prometianos que se recusam a aceitar a tirania. A sociedade vampírica é estática, imutável. São os Brujá que a incendeiam de tempos em tempos, forçando-a a evoluir. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir. O material deixa claro que os Brujá podem apoiar qualquer movimento radical, de esquerda ou de direita. Se um grupo é definido só pela paixão pela mudança em si, sem uma âncora ideológica fixa, será que o impulso deles pela liberdade não corre o risco constante de se tornar só um veículo para qualquer nova forma de tirania, contanto que ela prometa